bom dia, povo de Deus, shalom, shalom, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, por mais um dia, mais um devocional para a honra e glória do Senhor. Bom dia, William, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bom dia, Débora, bom dia, Leia, bom dia, Sheila, Pan, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, Natália, Alê, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, amém? Mais uma sexta para a honra e glória do Senhor Jesus, bom dia, Elza, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos, amém? Rosimeire, bom dia, Sara, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, espero que vocês estejam, amém? Bem, amém, em nome de Jesus. Tô com cara de sono, pior que faz tempo que eu acordei, eu tô acordada desde as 5 horas da manhã, amém? Mas deve ser porque eu não dormi direito esta noite, deve ser por conta disso, então eu tô com uma cara meia de quem acordou na madrugada, amém? Glória a Deus, aleluia, espero que vocês tenham conseguido dormir, ter tido uma noite de paz, amém? Em nome de Jesus, que o doce amigo Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Erelane, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Vamos orar, então? Enquanto os nossos irmãos e irmãs vão entrando, amém? Também acordei às 3 e pouco e não consegui dormir mais. Gente, Deus tem chamado muitas pessoas na madrugada, amém? Às vezes você acha que é insônia, mas às vezes é o Senhor te chamando para conversar com Ele. Então a gente tem que discernir se é o Espírito Santo de Deus que está te chamando para poder conversar com você, ou se é uma insônia mesmo. Mas na grande maioria das vezes é o Senhor que está despertando, amém? Às vezes você não ora, você só apenas pergunta, Senhor, eu vou ficar aqui e fala o que o Senhor tem para falar comigo. 20 minutos ali quieta. E às vezes depois você volta a dormir e Deus te dá um sonho. É a forma que Deus vai falar com você. A gente às vezes tem que aprender a ficar no silêncio do Senhor. Às vezes a gente acorda de madrugada e acha que vai orar. E às vezes o Senhor só quer que você passe 20 minutos ali na presença dele para aprender a ouvir ele no silêncio. Então a gente tem que discernir esses tempos, essas estações que o Senhor traz na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade de ter mais um devocional, Pai, reunido aqui com os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, venha sobre a vida, sobre a casa, sobre o lar, sobre o trabalho, sobre tudo que carrega o nome deles, ó Pai, agora neste exato momento. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, a tua presença palpável e manifesta, Senhor, em nosso meio agora, Pai. Eu declaro, doce amigo Espírito Santo, em nome de Jesus, que o controle total desta live está nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, em nome de Jesus, o total controle nas tuas mãos. Pai, usa-me conforme bem lhe apraz. Passa uma tenaz nos meus lábios, Pai. Santifica, Senhor, os nossos ouvidos. Prepara o nosso coração e o nosso espírito para as sementes que vão ser lançadas, para que elas cresçam, Senhor, para que elas germinem e elas deem fruto, Senhor, 30, 60 e a 100 por um, Pai. Em nome de Jesus, desde já nós repreendemos todo homem mau, toda oração contrária, todo espírito, Senhor, das trevas caia por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que possa ter sido feito, Senhor, contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos, contra a propagação da tua palavra, Senhor, perante esta plataforma, Pai, caia por terra agora. Nós amarramos e amordaçamos todos os espíritos imundos. Nós declaramos, Senhor, o teu pleno domínio e o controle, Senhor, em nome de Jesus. Sela, Senhor, os umbrais desta live nas dimensões espirituais agora com o sangue do Cordeiro. E eu declaro, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor amarrem agora todo o principado e potestade local. Em nome de Jesus, derrama sobre nós, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da sabedoria, Pai. Toca na nossa mente, toca no nosso intelecto, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Pedimos também
o espírito da revelação da palavra. Nos mostra o que está por trás da letra, Senhor. Ministra, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. Em nome de Jesus, estamos totalmente dependentes da tua vontade, dependentes do teu agir e dependentes do teu querer. Aquieta as almas, Senhor, em nome de Jesus. Passe em revista em cada coração aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Glória a Deus. Então, para quem está aqui de primeira vez, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você, o Espírito Santo vai trazer respostas a você. Amém, Maria Rita? Em nome de Jesus, permaneça aqui na live que eu tenho certeza que o Eterno vai falar conosco. Amém? Ele vai trazer uma palavra pontual ao teu espírito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Theo. Bom dia, Eliane. Para quem está aqui de primeira vez, nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento. Amém? Bom dia a todos vocês. E nós vamos ler o livro de 1 Crônicas, capítulo 24, e Jeremias, capítulo 18, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? 1 Crônicas, capítulo 24, lá no Antigo Testamento, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. O ministério dos sacerdotes. As classes ou grupos dos descendentes de Arão foram assim organizadas. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não geraram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a cooperação de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, o rei Davi os dividiu em grupos para que pudessem cumprir as suas responsabilidades. Encontraram-se entre os filhos de Eleazar mais chefes que os filhos de Itamar. Formaram-se 16 classes com os chefes da família dos filhos de Eleazar e 8 com os chefes de família dos filhos de Itamar. Foram repartidos de maneira aleatória e imparcial, mediante sorteio, pois havia oficiais do templo e líderes espirituais, tanto entre os descendentes de Eleazar, como entre os descendentes de Itamar. Os escribas Semaías, filho de Levita, que foi, filho? Deixa aqui, cantinho. Os escribas Semaías, filhos do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei dos líderes e oficiais dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filhos de Ebiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas de modo alternado, ora uma, ora outra. O primeiro sorteio apontou Jeoiaribe, e o segundo indicou Gedaías. A terceira sorte caiu para Harim, e a quarta para Seorim. A quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua e a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasipe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Rupa, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezer, a 18ª para Apisses, a 19ª para Petaías e a 20ª para Jesquiel. A 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maasias. Assim foram designados os sacerdotes segundo sua função para entrar na casa de Yahvé, em conformidade com o regulamento deixado por Arão, antepassado deles, de acordo com a vontade expressa de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Vamos parar aqui antes da gente ir no 20, só para pontuar, queridos. Aqui a gente vê de forma muito bem clara que eles seguiam, amém, as ordenanças ali que Arão recebeu da parte do Senhor até esse tempo. E isso acontece até os dias de hoje. Aqui era tirado por sorte. Então, era tirado ali, né, na sorte, quem iria ocupar qual cargo, quem iria ocupar qual era, vamos dizer assim,
Um ia ser pastor, outro ia ser diácono, outro ia ser presbítero. Vamos trazer para a nossa realidade das palavras do dia de hoje. Então, lá era tirado por sorte. Hoje, a gente não vê nessa forma, amém? Hoje nós somos separados para os ministérios, porque cada um aqui tem o seu ministério. Às vezes você não vai exercer o seu ministério dentro de uma igreja, mas você vai exercer o seu ministério dentro da tua casa, porque o teu primeiro ministério é a tua casa, é a tua família. Hoje nós somos divididos de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, da mesma forma como era no passado, só que lá era diferente, era feito de uma forma diferente. Hoje os pastores, eles recebem também a revelação do Senhor. Como que funciona? Às vezes as pessoas têm dúvida de como que isso funciona. Michele, mas como que funciona? Primeiro Deus vai falar com você. Primeiro Deus vai colocar uma impressão no teu espírito. Você vai se identificar com algo. Ou você vai se identificar sendo um evangelista, ou você vai perceber que você nasceu ali para você, porque você tem o dom de cuidar de pessoas. E aí você tem o chamado de pastor. Às vezes você tem o dom de ensinar. Você ensina com muita facilidade, você aprende com muita facilidade. E a palavra, conforme você vai lendo, as palavras saltam aos teus ouvidos, aos teus olhos, e você consegue passar a palavra de uma forma muito pontual, concisa, com muita riqueza de conhecimento. Então você tem o dom de mestre, porque você já nasceu com isso. Todos nós nascemos equipados com algo da parte do Senhor. E aí isso testifica dentro, isso nasce dentro do teu espírito. E aí o teu líder espiritual, o teu pastor, o teu apóstolo, ele vai pegar e ele vai falar, olha, eu identifico em você que você tem um chamado para você ser evangelista. Você se identifica com isso? Isso daí faz sentido para você? E aí você vai falar, realmente faz sentido para mim. E aí o que acontece? Aí esse pastor vai começar a trabalhar com você essa veia evangelística que você tem. Então ele vai começar a te ensinar algumas coisas, a mandar você ir para campo missionário, a fazer trabalho de rua, a evangelizar dentro da igreja. Então, hoje é diferente, hoje não é tirado por sorte. Hoje nós somos liberados dentro dos ministérios com aquilo que nós nascemos equipados da parte do Senhor. Porque cada um de nós nasce equipado com algo. Alguns já nascem com um chamado de mestre, outros já nascem profeta, outros já nascem com a veia evangelística, outros já nascem com a veia de pastor, outros já nascem para ser apóstolo. Porque essas são as divisões eclesiásticas que tem dentro, amém, da palavra, dentro do corpo de Cristo. Então hoje você precisa se conhecer. Porque às vezes as pessoas pegam e falam assim, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que eu nasci para fazer. Você já perguntou para o Senhor o que você nasceu para fazer? O que queima dentro do teu espírito? O que queima dentro do teu coração? Aquilo que queima dentro do teu coração é aquilo que Deus já te deu, já te equipou antes que você nascesse para você cumprir. Amém? Então, antigamente era tirado as funções dentro da casa de Deus, conforme era tirada a sorte. Hoje, nós vamos ser separados de acordo com aquilo que o Senhor já predeterminou, como era no passado também, já era predeterminado pelo Senhor, mas primeiro nasce dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. E aí o Senhor usa a vida do teu pastor, o Senhor usa a vida da tua pastora, do teu líder, do teu apóstolo, para te forjar, para você poder seguir aquilo que já nasceu dentro de você. Amém? Eu gosto de louvar. Amém. Glória a Deus. Aí você vai e você estuda, você busca no louvor. E aí o pastor pega e fala assim, olha, irmã, eu sinto que você tem um chamado para o louvor. E aí ele vai te colocar dentro do louvor. Aí, às vezes, as pessoas perguntam e falam assim, mas irmã, e quando o pastor não reconhece? E quando o pastor pega e ele está me podando? Existem 2 pontos, querido. Primeiro, às vezes ainda não chegou o tempo de você exercer. E aí você tem que saber discernir o tempo e as estações. Porque se você assumir algo que você não está preparado, você corre um sério risco de entrar dentro de uma guerra e de uma batalha espiritual muito grande. Segundo, às vezes o teu pastor, o teu líder, o teu apóstolo está com ciúme. Ele está debaixo de uma interferência demoníaca de Jezabel, que não permite que as ovelhas cresçam. E aí você vai ter que discernir.
Amém? E aí você vai ter que pedir para o Senhor. Senhor, o que é que está acontecendo? Porque às vezes a gente já está dentro de um crescimento espiritual, Deus já falou com você, Deus usou a vida de outras pessoas, de outros homens de Deus, para pegar e falar assim, já era para você estar fazendo o que você nasceu para fazer e você não deslancha. Por quê? Porque às vezes, infelizmente, pastor e pastora, líder, é ser humano como nós. Está ali suscetível a sofrer ataques, a sofrer manipulações de espíritos demoníacos, porque ele não é o super-homem, não é a super-mulher. Então, Jezabel, ela vem e ela entra na vida do pastor, ela entra na vida do líder, como entra na vida de qualquer outra pessoa que não tem cargo eclesiástico. Amém? E às vezes essa influência demoníaca está sobre a vida dessa pessoa, que muitas vezes é uma pessoa ferida, e aí ela não quer que a pessoa, que o liderado cresça. Ela não quer essa influência demoníaca, não permite que os liderados da igreja avancem. Por que não permitem que os liderados da igreja avancem? Porque se os liderados avançarem, automaticamente avança o reino. Então, entenda que não é porque o teu pastor não te ama, que não é porque o teu pastor não quer, é porque existe uma opressão, existe uma força satânica por detrás, paralisando o avanço do reino. Ou você realmente não está pronto espiritualmente para exercer o que precisa ser exercido, ou está tendo uma influência demoníaca naquele lugar para que a igreja não avance. Porque só pode avançar a igreja se a gente der frutos. Amém? Então, tem que saber discernir. Versículo 20. Os chefes dos demais levitas. Quanto aos outros filhos de Levi, dos descendentes de Arão, os chefes foram Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto aos Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos. Dos Isaritas, Selomote. Dos filhos de Selomote, Jaate. Dos descendentes de Hebron, Jereias, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, e dos filhos de Mica, Samir. Do irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Dos descendentes de Merari, por parte de Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, que não gerou filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel. E dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os descendentes dos levitas, segundo suas famílias. Eles, de igual forma, tiraram sorte na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos, os primogênitos e cabeças das famílias, foram tratadas com as mesmas dignidades que as famílias dos mais novos. Amém? Agora a gente vai lá para Jeremias, capítulo 18. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Jeremias, capítulo 18. O vaso nas boas mãos do oleiro. É uma palavra muito conhecida, né? Então vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. O vaso nas mãos do oleiro. Jeremias 18, versículo 1. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro na sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino, qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se na sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado impor-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e estabelecer, se ele fizer o que é mal perante a mim,
e não der ouvidos à minha voz, então do mesmo modo me arrependerei do bem que preveria e determinara fazer-lhe. Agora, pois, fala às pessoas de Judá e a todos os moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor: eis que estou preparando uma calamidade e desenhando um plano contra vós. Sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta de seu mau procedimento e corrija a sua atitude pessoal e todas as suas ações. Todavia eles alegarão: não adianta. Eis que seguiremos nossos próprios planos. Cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo seu próprio coração maligno. Portanto, assim declara Yahvé: perguntai agora entre os gentios sobre quem já ouviu uma notícia dessas. Ação sobremodo horrenda cometeu a Virgem de Israel. Porventura pode a neve do Líbano desaparecer dos penhascos rochosos? Podem se esgotar as águas frias que descem dos montes? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos meios dos seus caminhos e nas trilhas antigas, para que andem por atalhos em estradas não aterradas, para fazerem da sua terra uma desolação e um motivo de constante zombaria. Toda pessoa que passar por ela ficará chocada e balançará a cabeça em sinal de desprezo. Eu os espalharei com o vento oriental diante do inimigo. No dia da sua calamidade, eu lhes mostrarei as costas e não a minha face. Vamos parar até aqui, amém? A gente para aqui no versículo 18. Queridos, essa passagem é uma passagem muito conhecida. Todo mundo ministra, né? É uma das passagens em que todo mundo ministra, todo mundo já ouviu ministração. E essa passagem aqui, queridos, ela se aplica eternamente, assim como todas as passagens da Bíblia vai se aplicar eternamente na minha vida e na tua vida. Quem aqui nunca desceu na casa do oleiro? Quem nunca aqui se sentiu exatamente como um vaso de barro? Talvez você esteja se sentindo exatamente assim hoje. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim nessa estação. E por que o Senhor, ele pega e ele nos coloca na imagem de um vaso de barro? Porque se você parar para pensar, você vai ver que o primeiro homem, ele foi feito do barro. O primeiro homem, Adão, ele foi feito pelas mãos do Senhor do barro. E depois ele soprou o ruach do Senhor. Ele soprou o fôlego de vida em suas narinas e então houve vida. O que isso significa, querido? Que da mesma forma como o barro pode ser moldado, eu e você também podemos ser moldados. E o Senhor vai nos colocar na mão do oleiro, que é Ele, quantas vezes Ele achar que é necessário você passar. Porque você é feito de uma matéria que hoje nós temos carne, amém? Hoje nós temos carne, nós temos tendões, nós temos músculos, nós temos ossos, nós temos vasos sanguíneos, linfáticos, tudo. Mas a tua matéria inicial é barro, e o barro, ele pode ser moldado quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser, o barro é moldado. A tua essência, a tua matéria original no mundo espiritual, lá no antigo, no Éden, é barro. E o barro, ele é moldado quantas vezes o oleiro quiser. Quantas vezes Deus quiser colocar você na roda do oleiro, ele vai colocar. Quantas vezes ele vê que a perfeição que ele imaginou, porque entenda, querido, você é obra da mão do maior artista. Ele desenhou você com todas as características que ele quis pôr em você. Ele imaginou você uma obra perfeita, uma criação perfeita. E o artista, quando ele está fazendo um quadro, quando ele está fazendo uma obra, até que aquela obra chegue na perfeição em que ele premeditou na mente dele, ele vai fazer retoque. Porque ele sabe que aquele momento, aquele quadro, aquela obra, aquele vaso que está ali, enquanto ele não chegar na perfeição que ele determinou que seria, ele vai fazer retoque. Ele vai apertar, ele vai moldar, ele vai desmanchar e fazer de novo.
Se ele vê que um pintor, se você aí pinta ou não, tem uma tela em branco, o artista vai lá, ele pinta, ele faz o esboço, aí depois ele começa a pintar, a colocar as cores na tela. Se ele vê que a proporção do desenho está fora do padrão da tela, sabe o que ele faz? Ele vai lá, ele joga tinta branca de novo e ele começa a fazer o desenho todo novamente. É a mesma coisa que acontece comigo e com você, querido. É por isso que muitas vezes você não entende. Meu Deus, mas eu estou sendo pesado, eu estou sendo amassado, parece que eu não saio da mão do oleiro, e você não vai sair da mão do oleiro até que ele veja que você chegou na perfeição que ele determinou na mente dele para ser quem é você para ser. E se eu fosse você, eu glorificava. Eu glorificava o Senhor. Porque muitas vezes a gente quer sair da mão do oleiro. Porque dói você ser amassado. Porque dói você ser moldado. Porque dói você ir lá. Você está tomando forma, aí de repente a forma não sai de acordo com o que o mestre determinou, com o que o oleiro escolheu. E aí o que ele faz? Ele vai lá e ele tira um pedaço, ele quebra outra parte. Ou então ele vai lá e ele joga água no barro. E aí ele amassa e deixa você no pó. Aí ele vai lá e ele começa a moldar de novo. E ele começa a forjar de novo. E aí ele começa a fazer da forma como ele determinou que teria que ser. Porque é um plano original dele. E muitas vezes nós queremos sair das mãos do oleiro. Nós queremos fugir da presença do Pai. Só que eu quero te dizer, querido, que depois que o oleiro, amém? Ele faz o vaso, depois que o oleiro, que ele faz aquele molde, que ele viu que ficou perfeito, sabe para onde que filho, você tá batendo aqui. Sabe para onde que aquele vaso vai, que aquela obra vai? Ela vai para dentro de uma fornalha. Aquele vaso vai para dentro de um forno quente. Por quê? Porque é somente no fogo que a obra é passada ali e selada. Aonde o barro, queridos, a argila, ela é toda cheia de furinho. Se você não passar o vaso, a panela, o vaso que for de barro no fogo, se você colocar água ali, a água, ela vai fazer o quê? Ela vaza. Então, às vezes, você já passou pelo processo ali de ser moldado pelo Senhor. Agora o Senhor quer que você entre no fogo. O Senhor quer que você entre na fornalha dele. O Senhor quer que você busque fogo do Espírito Santo de Deus. Porque está cheio de gente aqui que já passou pelo processo do molde, que já saiu da mão do oleiro, mas não está entrando dentro do fogo da presença de Deus. Você precisa ser selado com o fogo do Espírito Santo, querido. É isso que o Senhor está dizendo. Para uma obra ela ser completa, concretizada, tem que passar pelo fogo. Tem que passar pela labareda do trono. E às vezes a gente não busca o fogo. Às vezes a gente tá ali no barro. E aí é por isso que muitas vezes você vai lá e você é amassado de novo. E você é quebrado de novo. Por quê? Porque você não suportou passar pelo fogo. Porque você não suportou passar pelo processo. Porque passar pelo fogo, querido, é você continuar sendo forjado. Só que ao mesmo tempo em que você é forjado, ao mesmo tempo em que você é selado com o sangue, com o fogo do Espírito Santo de Deus, o que acontece? Você se torna uma pessoa resistente. Mas não é fácil você ser forjado pelo Espírito Santo, porque dói, porque queima, porque o Espírito Santo de Deus, ele traz forja, ele sela. Então, às vezes, você está entrando de ciclo em ciclo, repetindo o mesmo ciclo. Por quê? Porque você, às vezes, não está suportando passar pelo fogo, ou você não está buscando o fogo de Deus da forma como deveria buscar. Porque a palavra fala que nós devemos buscar o fogo do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias colocar lenha no teu altar. E você tem colocado lenha no teu altar? Não tem como ter fogo do Espírito Santo de Deus queimando em você, que é a obra do Senhor, se você não colocar lenha no altar. E como que você coloca lenha no altar? Quando você busca a presença de Deus em oração, em adoração. Então coloca lenha no teu altar, porque não tem fogo se não tiver lenha. E você é a própria lenha. Você é a própria lenha. Eu sou a própria lenha.
Nós estamos lá e nós nos colocamos na presença de Deus, no altar do Senhor. Senhor, vem e me queima com o teu fogo. Senhor, vem e traz o fogo do Espírito. Senhor, vem e traz a tua presença. Então, às vezes, você já passou do processo ali e já saiu da mão do oleiro. Só que na hora que Deus está te colocando dentro da fornalha, você não suporta. Porque realmente não é fácil. Sabe por quê? Porque o fogo consome todas as imperfeições. É somente o fogo que consome todas as imperfeições. Só o fogo. Ele sela. É um selo. O fogo, quando você coloca o vaso dentro da fornalha, ele vai selar a obra. Então você precisa ser selado com o fogo do Espírito Santo de Deus. E tem muitas pessoas que não estão sendo seladas com o fogo do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque não estão suportando. Mas deixa eu te falar, querido, enquanto você não aceitar, enquanto você não se permitir ser selado com o fogo do Espírito Santo de Deus, você vai voltar lá na roda das mãos do oleiro. Porque fica uma obra incompleta. Fica uma obra inacabada. E Deus não te fez, Deus não me fez para sermos uma obra incompleta, uma obra inacabada. Não, Ele nos fez perfeitos, segundo a sua imagem e semelhança. E nós temos que glorificar o Senhor e agradecer a Ele, porque se nós temos hoje o fogo para sermos moldados, forjados, alinhados, amém? É porque Cristo morreu naquela cruz e através do sacrifício da cruz, o Espírito Santo de Deus veio. O Espírito Santo de Deus veio e nos forja. Nós temos isso. Olha que bênção. E muitas vezes nós não queremos o fogo do Senhor. Entenda que o fogo do Senhor não é somente para você falar em línguas. O fogo do Espírito Santo não é somente para você sair marchando no Espírito. O fogo do Espírito Santo é para moldar o teu caráter. O fogo do Espírito Santo é para transformar quem você é, matar a velha criatura e trazer a nova, tirar a natureza adâmica e colocar a natureza de Cristo, a natureza de Yeshua. É para vir e purificar os seus códigos genéticos que foram contaminados lá por conta do pecado do Éden. É para isso que serve o fogo do Espírito Santo de Deus. O fogo do Espírito Santo não é só para você ficar falando labachúrias, não é para você profetizar. O fogo do Espírito Santo é para você se alinhar. O fogo do Espírito Santo de Deus é para você se transformar. Então a gente precisa passar pelo processo do oleiro por inteiro. A gente precisa passar pelo processo da olaria por completo. É por completo. E muitas vezes a gente escuta as ministrações que só falam, ai, Deus vai lá, Deus vai te moldar. Você está na mão do oleiro porque Deus quebra, realmente Deus quebra, mas depois Deus quer selar, queridos. Só que para ele selar, ele vai tirar todas as imperfeições para que o vaso fique bom. Ele vai tirar tudo que está ali de imperfeito, só sai pelo fogo. Só sai pelo fogo. O fogo é forja, tanto de espada. O fogo é o que sela, aqui no caso do barro. Então, querido, não fuja do fogo do Espírito Santo de Deus. Não queira o fogo do Espírito Santo de Deus somente para você falar em línguas, somente para você interpretar línguas, para você ter os dons. Não. O fogo do Espírito Santo de Deus é algo muito mais além do que você possa imaginar. O fogo do Espírito Santo de Deus é o que vai te trazer vida juntamente com o sangue de Cristo. É o que vai te purificar. É o fogo. Isaías, quando foi chamado para ser profeta, ele falou, Senhor, como que eu vou ser sua boca? Se eu sou um homem de lábios impuros que vive no meio de um povo de impuros lábios. E aí o que Deus disse? Deus foi lá e liberou um anjo que pegou uma tenaz, que pegou uma brasa do trono do Senhor e purificou os lábios de Isaías. Então a brasa foi tirada do altar do Senhor, o fogo do trono foi tirado da brasa e passado nos lábios de Isaías. Então entenda que o fogo do Espírito não é somente para você se mover em sinais, prodígios, milagres e maravilhas. O fogo do Espírito, o fogo que sai do trono do Pai, é para te forjar. Nós só vamos conseguir ser forjados se passarmos e suportarmos a fornalha. Ai, mas queima, dói.
queima, dói, mas existiu ali, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, um quarto homem. E eu quero falar para você que existe um homem que passa na fornalha com você, que é Cristo. Existe um homem que está dando de mãos dadas com você e fala, vamos passar pelo fogo. Vamos passar por essa prova. Vamos ser forjado. Vamos ser selado com o fogo do Espírito. Vamos ser selado com a presença do Deus vivo de Israel. Porque senão não tem como reter, querido. Uma pessoa que não é selada pelo fogo do Espírito Santo, uma pessoa que não suporta passar pela forja, pelo selamento do Espírito, não consegue reter aquilo que vem da parte do Pai, porque vaza. Porque o vaso não está pronto. Então ele recebe a palavra, mas a palavra não fica dentro, porque vaza, porque não está selado. As emoções não estão alinhadas. Os sentimentos não estão totalmente conectados, conexos do que deveria estar. A vida espiritual não está da forma como está. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não está sendo ali, não está tendo permissão de forjar. Porque todas as vezes em que nós estamos passando pela forja, querido, a grande maioria das pessoas, quando está passando dentro do fogo, não suporta o processo e para pela metade. Para, porque dói. Porque o fogo consome, porque o fogo queima. Porque quando a gente é cheio do Espírito, o que acontece? A mentira salta para fora. O pecado salta para fora. Você não consegue mais ter uma vida de dualidade com o pecado. Você começa a se tornar uma pessoa santa. E a sua carne não quer que você seja uma pessoa santa. A tua alma não quer que você seja uma pessoa santa. Então, o que acontece? Quando o fogo começa a queimar, quando o fogo começa a forjar, quando o fogo começa a moldar, quando o fogo começa a querer selar ali, está começando a selar o vaso, o que acontece? A pessoa desiste. Ai, eu não estou suportando, não está dando certo. Aí começa a ouvir as palavras de Satanás, os dardos lançados, começa a escutar as palavras de mentira, as palavras de acusação, aí a pessoa retrocede, aí ela volta lá para as mãos do oleiro de novo, aí é jogado água, aí o Senhor vai lá, amassa novamente, molda novamente, faz tudo de novo, aí depois você é transportado de novo para o fogo, e muitas vezes esse processo vai e se perpetua. E se perpetua. Aí a pessoa pega e fala assim, meu Deus, mas eu estou fazendo de tudo, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas você está se permitindo ser selado com o fogo do Espírito? Ou você está fugindo em meio aos processos? Você já desceu literalmente a casa do oleiro e passou por todas as etapas do oleiro? Porque às vezes a gente fica só na roda. E a hora que Deus pega e coloca a gente do fogo, a gente pula para fora, porque fala, ai, tá queimando, tá doendo, mas vai queimar e vai doer, querido. Mas é para te trazer cura. Mas é para te trazer selo do Espírito, a presença, para que você retenha tudo aquilo que ele liberar sobre você. Enquanto você não suportar você suportar o processo de passar pelo fogo, você vai voltar lá na mão do oleiro. Você vai voltar e ele vai te despedaçar e ele vai te moldar novamente até você ficar do jeito que você foi projetado para ser. É assim que funciona o oleiro. É assim que funciona uma olaria. Deus usa muito essas coisas, né? De trazer uma representatividade, principalmente no Antigo Testamento. É assim que funciona. Ele vai lá, ele molda, ele faz, ele forja. Queridos, é necessário passar pelo fogo. E o fogo dói. Mas o fogo é necessário. Talvez você está passando, entrando de ciclo em ciclo, porque você não está suportando passar pelo processo do fogo. Só que eu quero te dizer algo. O processo do fogo, ele pode aos teus olhos, ser o mais dolorido, mas eu quero falar para você que ele é o mais gratificante que tem, porque você está com a presença de Deus, porque Jesus está segurando na tua mão. Não que nas outras etapas não estejam,
Mas quando você chega no processo do fogo, Jesus está falando com você, permaneça. O Espírito Santo de Deus está querendo te alinhar. O Espírito Santo de Deus está querendo selar a boa obra que Cristo fez. É somente com o Espírito. É somente com o fogo. Então não pula as etapas. Amém? Outro ponto. No versículo 7, o Senhor diz: se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras e despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado em Poli. Queridos, o que essa passagem está dizendo no versículo 7 e no versículo 8 é que se nós fizermos a nossa techuvá, o que é a techuvá? Reconhecer que nós estamos errados, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que nós fugimos dos processos, reconhecer que nós somos homens e mulheres que se movem muito mais pela carne do que pelo espírito. Se a gente fizer o caminho de volta, o Senhor, ele muda a nossa sorte. Ele vai mudar a nossa sorte. A punição, o pecado que existia, a culpa do pecado que existia sobre a minha vida e sobre a tua vida, o Senhor apaga. O Senhor joga no mar do esquecimento o teu pecado e o meu pecado, querido. Mas para isso a gente tem que reconhecer. E a gente só reconhece quando você passa pela prova, quando você passa pelo fogo. Porque é somente o Espírito Santo de Deus que pode trazer essa consciência para mim e para você. É somente o Espírito Santo de Deus. É somente o fogo do Espírito que pode vir e trabalhar na minha mente e na tua mente. Então, em nome de Jesus, não pule etapas, não pule processo, não queira passar para um próximo nível sem você ser liberto, sem você ser curado, sem você ser forjado pelo fogo do Espírito, porque o Senhor quer forjar os filhos dele. Mas existem pessoas que estão fugindo da forja, existem pessoas que estão fugindo da presença. Chama a presença, mas aí a hora que a presença vem, foge. Por quê? Porque a presença traz confronto. E aí você está dentro de uma dualidade muito grande entre você seguir os caminhos de Deus e desistir dos caminhos de Deus. Porque você não está suportando o processo. Só que deixa eu te falar, Cristo é com você. Não desista. Pare de dar ouvido ao que Satanás está dizendo. Pare de dar lugar às setas e aos dardos inflamados que Satanás está lançando sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções. Em nome de Jesus. Faça o caminho de volta. Faça techuvá. Se arrependa daquilo que precisa ainda ser arrependido. Renuncie o que precisa ser renunciado. Porque o Senhor diz que Ele vai edificar e estabelecer sobre a sua vida. Basta uma palavra dele. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e estabelecer, se ele fizer o que é mal perante a mim, não der ouvidos à minha voz, às vezes nós não estamos dando ouvido à voz do Senhor. Porque a voz do Senhor nem sempre vai vir com ventos e sussurros. A voz do Senhor às vezes vai vir como um trovão. A voz do Senhor, às vezes, vai vir como labareda de fogo, querido. E se vir como labareda de fogo é porque Ele quer consumir tudo aquilo que precisa ser consumido ainda da tua vida. Então, aprenda a discernir o tempo e as estações. Qual é o tempo e a estação que Deus está falando com você? Às vezes, Ele vai falar com você de uma forma mais branda e clara, mais suave. Por quê? Porque você já foi forjado. Porque você já passou pelo processo ali da forja, da poda, mas às vezes ele vai vir como fogo consumidor ainda, porque ainda existe muita raiz adâmica, ainda existe muita carnalidade, ainda existe uma pessoa almática. E você só vai poder deixar de ser uma pessoa almática e uma pessoa que se move pelas suas emoções quando você deixar o fogo de Deus consumir você por inteiro. É por isso que muitas vezes as pessoas, mas eu estou fazendo de tudo, mas eu ainda sou dominada pelas emoções, porque você não está permitindo talvez o Espírito Santo de Deus
te consumir por inteiro, porque ser consumido pelo fogo do Espírito Santo de Deus dói. Dói, porque consome todo o mal, porque consome toda a raiz de pecado, porque consome tudo aquilo que não é proveniente da parte do Senhor. Mas eu quero te falar que depois vai valer a pena. Suporte o processo, querido. Você não está só. Você não está sozinha. Você não está sozinho. O Senhor está contigo. O Senhor faz parte disso. E é necessário que todos nós venhamos passar por esses momentos. É necessário que todos nós venhamos passar por todos os processos de ir na mão do oleiro, depois passar ali. Às vezes não está, ele vai te moldar de novo. E o último processo é o fogo do Espírito. Então se permita passar. Se permita. Se permita ficar dentro do fogo. Se permita, querido, porque é necessário. Porque depois que você passa pelo fogo, depois que você passa pela forja, tudo que o Eterno derrama sobre a sua vida, você retém. Às vezes a gente não retém as coisas que o Senhor nos dá, porque a gente está fugindo do fogo da presença. Nós buscamos o Espírito Santo de Deus para ter poder. Nós buscamos o Espírito Santo de Deus para ter os dons. Os dons é um upgrade. Os dons do Espírito é algo que o Senhor liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida, que não é somente para nosso uso, muito pelo contrário. Ele veio muito mais para que a gente use sobre a vida do outro do que na nossa própria vida. Mas o fogo do Espírito Santo veio para nos forjar, para nos moldar, para nos selar, para fechar qualquer tipo de brecha e rachadura que possa ter, para que você retenha dentro de você a presença do Espírito, para que quando for derramada a água da presença, essa água não venha a se vazar. Porque aí a palavra fala que você se torna o quê? Um manancial de rios de água viva. Vocês conseguem entender o porquê que é necessário o fogo do Espírito? Por que muitas vezes a gente sente falta da presença de Deus? Por que você sente sede, às vezes, da presença de Deus? Porque não foi selado no fogo. Porque nós buscamos Deus com uma mentalidade totalmente errônea. Nós buscamos o Espírito Santo com a finalidade não de ser tratados, mas na finalidade de ter poder. O poder é só outra coisa. Entenda que você pode ter o poder do Espírito Santo, mas se você não for tratado, querido, esse poder se torna místico. Sabe por quê? Porque Satanás também tem poder. Mas os filhos das trevas, eles não são tratados. E eles se movem em sinais. Eles se movem em prodígios. Satanás também faz milagre. Satanás também traz cura. Falsa cura. Ele também põe as mãos ali, ele traz riqueza. Só que quem cultua e serve as trevas não são pessoas tratadas, não são pessoas curadas, não são pessoas libertas, são pessoas cativas do reino das trevas. Então entenda que poder o inimigo também tem. Então o teu pai, ele não quer só te dar poder. Entenda que o Espírito Santo de Deus não é só para você ficar rodando dentro da igreja. O Espírito Santo de Deus, o fogo do Espírito, não é somente para você falar, eu me movo nos dons. Eu tenho o dom de interpretação, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo. Glória a Deus, aleluia. Mas o principal motivo, a principal forma, o principal desejo do Senhor com o Espírito é te transformar, é te habilitar nas regiões celestiais. É para isso que serve o Espírito Santo de Deus. Para tratar o seu caráter. É somente com fogo, querido. É passando processo por processo, processo por processo, processo por processo. Não adianta você ser moldado, amassado pelo oleiro. Não adianta você voltar ao seu estágio inicial e depois você fugir da parte que sela, porque é uma parte que dói, mas é uma parte que sela. É uma parte que traz o que precisa para a obra ser perfeita. Tem pessoas aqui que só está faltando passar pelo fogo. Tem pessoas aqui que só está faltando você queimar dentro da fornalha do Senhor. É só isso que está faltando.
Porque todas as vezes que o Senhor coloca você dentro do fogo, você sai de dentro da fornalha. Porque você não suporta. Ai, Senhor, tá doendo. Vai doer, querido. Vai doer, mas é necessário. Experimenta não... Queridos, eu quero falar algo aqui que o Espírito Santo está falando. Experimenta não fugir mais dos processos do Senhor. Pede para ele, Pai, eu não quero mais fugir dos processos. Pai, eu não quero mais fugir de nenhuma etapa. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para viver. Tudo. Senhor, eu quero viver tudo. Queridos, eu te garanto que você vai ver a sua vida ser transformada. Se você passar cada etapa do processo que Deus tem para a tua vida, você vai ter a sua vida transformada. Não significa que você nunca mais vai ter problema. Não significa que você nunca mais vai passar por crises, vai passar por perseguição. Não significa isso. Mas significa que quando essas crises acontecerem, que quando os problemas virem, você vai passar dando glória a Deus. Porque hoje em dia você não passa dando glória a Deus. Hoje em dia você passa murmurando, questionando, falando, Senhor, quando que vai acontecer? Senhor, mas por que está acontecendo isso? Quando você passa por todo o processo, você entende que aquele momento faz parte. E aí você fala, Pai, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Vamos lá, o Senhor está comigo nessa batalha. E bola para frente. Você não esmorece. E quando você esmorece, você logo levanta. Porque você sabe quem é você. Você tem a sua identidade muito bem firmada em Cristo. Vocês entendem o porquê que o processo do fogo é tão necessário, queridos? Vocês entendem que buscar o Espírito Santo de Deus vai muito mais além do que você buscar dons? Do que você buscar se mover em poder? Você passar pelo fogo é você ser tratado no caráter, na alma. É você se tornar literalmente uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, que quando chegam os processos de dificuldade, você fala, Deus é comigo, nada te abala. Às vezes você pode ficar, né, como às vezes eu falava, cara, essa pessoa está passando por tribulação, olha o nível de guerra que essa pessoa, mas ela está plena. Mas ela tá ali, às vezes ela fica um pouco triste, fica 2 dias ali chorando porque é carne, porque é ser humano, mas depois ela fala, não, vamos lá, vamos para cima. E aí o Senhor me ministrou, porque passou por todos os processos, porque foi provado, porque foi aprovado, porque foi forjado, queridos. Às vezes é isso que está faltando na minha vida e na tua vida. Que você não fuja mais dos processos, que você não fuja mais do fogo do Espírito, que você saiba buscar o Espírito de uma forma pontual, objetiva. Às vezes a gente pede somente, eu queria tanto me mover nos dons, e o Senhor está falando, os dons é só um upgrade. Os dons do Espírito é só uma coisa a mais. O que eu tenho com o Espírito para cada ser humano é que você seja forjado. É que você seja alinhado, é que você seja totalmente selado. É isso que significa ser selado com o Espírito. Quando a palavra diz que nós somos selados com o Espírito, é quando diz que nós fomos aprovados. Passamos por todas as etapas, passamos por todos os processos e vamos ser capazes de reter tudo aquilo que ele depositar. Não adianta você, amém, buscar o Espírito Santo de Deus e não ser selado. Por que muitas vezes, querido, as pessoas têm até os dons, as pessoas fluem nos dons, mas não tem constância. Por quê? Porque não foi selado. Porque o Senhor derramou e vazou. Derramou e vazou. O Senhor derrama a água, o Senhor derrama a presença, o Senhor derrama o dom, mas a pessoa não retém, porque não foi selado. Então hoje é dia de você ter uma metanoia. Hoje é um dia de você mudar o teu pensamento, querido. O fogo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é para te forjar, é para te selar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Versículo 18. Então exclamaram, vinde e maquinemos planos contra Jeremias,
porque nem a instrução do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta deixarão de existir. Vinde e levantemos acusações contra ele. Não atendamos a nenhuma das suas palavras. Aqui, queridos, Jeremias trouxe essa passagem do oleiro e disse ao povo, ele trouxe, amém, a palavra profética, trouxe a profecia do Senhor. E aqui o povo se levantou contra Jeremias. Então, mais uma vez a palavra fala, não é porque você tem a presença de Deus, não é porque você foi selado que você não vai ser atacado, que você não vai ser afrontado, que você não vai ser acusado, que você não vai ser perseguido. Aqui, Jeremias, ele estava falando para o povo, arrependa-se, porque se vocês se arrependerem, Deus vai mudar a sorte, porque se vocês decidirem fazer o que alegra o coração do Senhor, Deus vai fazer aquilo que agrada o coração dele, porque em nenhum momento, querido, a vontade de Deus aqui, para o povo de Israel, era fazer com que eles sofressem. Isso traz para a minha vida e para a tua vida, em nenhum momento, Deus quer que eu e você soframos. Saiba disso, querido. Você acha mesmo que Deus tem alegria, que Deus fica alegre de ver um filho dele passando por sofrimento? Você acha mesmo que Deus fica alegre de ver um filho dele se perdendo em meio às trevas? Entenda algo, o inferno não foi feito para o ser humano, o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Só vai para lá quem quer. Só vai para o inferno depois que passar dessa vida para a próxima, né? Para viver nas dimensões espirituais, no reino de Deus. Só não vai entrar no reino de Deus quem não quiser. Porque o inferno não foi feito para mim, o inferno não foi feito para você. Não foi feito. Não foi. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Só que muitas vezes, querido, nós não queremos ouvir o que Deus fala. Então é uma opção de escolha nossa, não é culpa de Deus. Somos nós que escolhemos. Fomos nós que escolhemos. Porque hoje nós temos a graça do Senhor Jesus. Hoje nós estamos vivendo pela graça. Hoje Cristo se deu naquela cruz para que eu e você tenhamos opção de escolha. Então a gente só não vive, amém, as bênçãos do Senhor se a gente não quiser. É só se a gente não quiser. Por quê? Porque se a gente pegar e falar, Jesus, eu não te quero, Deus vai respeitar a sua decisão. Se você não aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida, ele é a única porta que te leva para a vida eterna, se você pegar e falar assim, não, eu não reconheço Jesus como como meu único e suficiente Salvador, Deus vai pegar e falar assim, tá bom, eu te respeito, tudo bem, é uma decisão tua. Só que você não vai poder participar comigo das bodas do Cordeiro. É uma decisão tua. Mas você saiba que Deus não ficou feliz por conta dessa sua decisão, por conta da decisão dele. Dessa pessoa não ficou. Porque esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus nunca foi acabar com a nação. O plano de Deus nunca foi acabar com a criação, queridos. Não faz sentido. O plano de Deus nunca foi acabar com os seres humanos. Nunca foi. Nunca. Tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de livre-arbítrio. Deus não se alegra de ver um filho pecando. Deus não se alegra de ver um filho sofrendo as consequências do pecado. Deus não se alegra. Então, para que a gente possa viver tudo que a gente tem para viver e chegar no nosso destino. E qual é o nosso destino? O nosso destino é a vida eterna. Viver na Nova Jerusalém, se assentar na mesa com o Pai, participar das bodas do Cordeiro. Esse é o nosso destino. Viver na eternidade. Viver, amém, na presença dos santos. Esse é o nosso destino. Então, Deus, ele não quer, ele não se alegra de forma alguma, querido. Isso é mentira de Satanás. Para que eu e você se desviem do caminho. O processo é tortuoso, é dolorido, dói muito, mas é necessário.
Só que você tem que fazer a escolha de passar por todos os processos, de passar por todas as etapas. Versículo 19. Jeremias ora contra os seus inimigos. Atende-me, ó Yahvé, e ouve a voz dos que estão em beligerância comigo. Porventura se apagará o bem com o mal? Todavia eles cavaram uma armadilha para me apanhar. Recorda-te de quando compareci diante de ti para rogar em favor dessa gente, a fim de desviar deles a tua cólera. Portanto, agora entrega os filhos deles à fome, derrama-os todos sobre as mãos da espada. Fiquem as mulheres sem seus filhos e viúvas que seus maridos sejam mortos, e seus jovens igualmente também ao fio da espada nas batalhas. Seja ouvido o clamor que vem de suas casas, quando de repente trouxeres grande exército sobre eles. Pois cavaram uma cilada para me prender, e ocultaram armadilhas pelo caminho para os meus pés. Mas tu, ó Yahvé, observas bem o procedimento deles, e conheces todas as suas conspirações para exterminarem. Sendo assim, não os perdoe, nem aos seus crimes, tampouco apagues diante de tua vista os seus pecados, mas sejam todos atirados ao chão e derrotados diante da tua presença. Age, pois, contra essas pessoas, mas durante o tempo da tua ira. Aqui Jeremias, amém? Ele estava passando por um processo de perseguição muito grande, porque ele clamava, porque ele orava, porque ele era um intercessor do povo de Israel, do povo de Jerusalém. E o povo não estava dando a mínima. E o povo não estava fazendo nada. O povo, muito pelo contrário, nós vamos ler aqui que ele vai ser jogado até dentro de uma cisterna da fossa de esgoto. Mas enquanto Deus mandou ele continuar orando, ele continua orando. Só que chega uma hora, querido, que a alma de Jeremias clama contra os inimigos dele. E isso acontece com a minha vida e com a tua vida. Chega uma hora em que a nossa alma, ela não aguenta. Ela fala, Senhor, eu não estou aguentando mais. Aconteceu com Elias. Elias, depois de derrotar os 400 profetas de Baal, o que Elias fez? Ele fugiu. Sabe por quê que fugiu? Sabe por que Jeremias orou contra os seus inimigos? Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós carregamos sentimentos e emoções. Nós não conseguimos ser forte o tempo todo. E tá tudo bem. Porque Deus não criou ninguém aqui para ser super-homem e super-mulher. Todos nós vamos passar por um momento de aflição na nossa alma. Só que depois que eles passaram por esses momentos de aflição, vamos falar de Elias, porque a gente ainda não viu Jeremias. Depois que Elias entrou na caverna, depois que ele teve um confronto na sua alma, que ele ficou ali 40 dias sem comer e sem beber, o anjo do Senhor veio e trouxe alimento. E o próprio Deus veio e falou com ele. Deus não falou no fogo, Deus não falou na ventania, Deus falou no sussurro. Jeremias, Elias, por que foges? E muitas vezes, querido, a gente vai fugir. Eu não estou falando para você que você tem que pegar e passar todos os processos, nossa, como super-homem, super-mulher. Não. Mas que você conclua. É natural do ser humano sentir, amém? Essa dor, essa angústia, essa vontade de desistir, porque nós somos seres humanos carnais, querido. Até Cristo, quando estava no Getsêmani, disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice. Passa de mim essa dor. Passa de mim esse momento. Só que o versículo continua. Mas, todavia, porém, que não se cumpra a minha vontade, mas a tua. Então, essa passagem mostra que não há problema nós sermos seres humanos, que não há problema nós queremos passar longe das provas, longe das provações, não há problema, porque nós somos seres humanos. Nós temos sentimento, nós temos alma, nós somos feitos de carne, não somos somente espírito como os anjos do Senhor.
Nós não somos espírito como o Senhor Deus. Mas o Senhor disse, através da vida de Jesus, o quê? Todavia que não se cumpra a minha vontade, porque a vontade da carne vai ser, pai, eu não estou suportando o processo, então eu vou parar. E aí a gente para. Mas quando a gente está em Cristo, a gente fala que todavia, Senhor, que não se cumpra a minha vontade, mas que se cumpra a tua. Então isso quer dizer o quê? Senhor, está doendo. Senhor, eu não estou aguentando o processo. Senhor, eu vou desistir. Mas se o Senhor permanecer comigo, eu vou continuar. Que se cumpra a tua vontade. Porque a vontade do Pai é que você seja a obra perfeita que Ele criou para você ser. E quando eu digo a obra perfeita, querido, eu não estou dizendo aqui que você jamais vai deixar de errar, que você jamais vai se tornar um santo. Não é isso. A obra perfeita é aquela obra que passa por todos os processos e que aceita os processos e que vai crescendo na estatura de varão perfeito. Isso é ser a obra perfeita. Porque você é feita à imagem e à semelhança do teu Pai. Então não é para você se tornar um super-homem, uma super-mulher, um super-crente, porque nós não vamos conseguir. Mas é que a gente tenha maturidade, uma nova mente, dizendo, Senhor, eu vou passar por todos os processos, por mais que me doa. Por mais que esteja difícil. Senhor, eu sei que não vai ser possível passar. Mas se cumpra a sua vontade, o seu querer. E aí quando passa isso, querido, a gente vê. Nós vamos ver que o Senhor, Ele esteve conosco em todo o tempo. Ele esteve conosco o tempo todo. Então, que em nome de Jesus, nós possamos ter esse entendimento e essa maturidade, porque isso é maturidade. Esse reconhecimento se chama maturidade. É você se tornar maduro no espírito. Amém? De que você precisa passar por todos os processos. Que não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Talvez você ainda está no primeiro estágio, na mão do oleiro. Às vezes você ainda está sendo amassado pelo Senhor. Talvez você já está nessa outra fase que o Senhor disse que tem pessoas aqui que estão fugindo da forja. Porque a forja é uma das partes que mais dói. Por quê? Quando a gente está dentro do fogo, é onde os pecados que ainda existem, o Espírito Santo está fazendo você largar a mão. E dói. É confronto. Talvez você está sendo confrontado na sua identidade. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ouvir palavra de correção. A nossa carne não gosta de confronto. Quando Deus desceu no Éden para perguntar para Adão, Adão, onde tu estás? Porque Deus descia no Éden todos os dias, às 16 horas, na viração do dia. Às 18 horas, na viração do dia, Yahvé descia e ia ter o seu momento com Adão. E Adão estava lá esperando ele. Só que aí Adão pecou. E aí Adão se escondeu da presença. Ele achou que poderia se esconder da presença. Né? Ele achou que poderia se esconder. E eu quero dizer para você, querido, que não tem como você se esconder de Deus. Não tem como você se esconder de Deus. Tem um salmo que eu quero deixar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver se eu me recordo. Acho que é Salmo 139, deixa eu ver se é. O 139. Que fala que não tem como você fugir da presença de Deus. O louvor à onisciência do Senhor. Depois vocês meditem nesse salmo. O louvor à onisciência do Senhor. Salmo 139. Não tem como você fugir da presença de Deus jamais, querido. Às vezes você acha que você vai se esconder. Deus está em todo o tempo todo. Foi o que aconteceu com Adão. Ele se escondeu achando que Deus não iria ver. E aí o que aconteceu? Deus pergunta para Adão, Adão, onde você está? Por que você está se escondendo? Aí Deus fala, mas por que você comeu da árvore, do fruto, e que eu disse para que você não comesse? E aí o que Adão disse? Ali, Deus confrontou Adão. Confrontou o ato de desobediência de Adão. Deus pegou e falou assim, você por acaso comeu? Perguntou. Deus já sabia. Você comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que os teus olhos abriram? E aí o que Adão fez perante o confronto, perante a pergunta?
foi a mulher que me deste. Ele não assumiu. Então, desde a criação do mundo, nós somos tendenciosos a colocar a culpa que é nossa no outro, a terceirizar a culpa. Foi você que errou. Ai, mas eu fui levado a errar. Foi você que pecou. Ai, mas outra pessoa foi lá e colocou o pecado na minha frente. Você pecou porque você quis, querido. A gente tem que aprender. Nós precisamos aprender a ter responsabilidade dos nossos atos e das nossas escolhas. O confronto vai ser sempre necessário. É somente o confronto. É somente o confronto que nos restaura. É somente o confronto que nos liberta de nós mesmos. É somente o confronto que traz purificação e transformação de caráter, querido. Deixa eu te falar algo. Não é você escutando ministraçãozinha que vai aqui acalantar a tua alma, falar que as tuas promessas vão chegar, que você vai casar, que você vai se tornar a pessoa que você nasceu para ser. Não vai ser, querido. Eu tenho que te falar a realidade. Não é você ficar escutando o evangelho de porta larga. Não é. É palavra que traz você para você pensar. Cristo fazia milagre. Cristo transformava as vidas, mas ele tinha uma palavra incisiva, ele tinha uma palavra que confrontava, ele tinha uma palavra que fazia as pessoas se alinharem ao ponto do cobrador de imposto ir lá e se converter. Ao ponto de Paulo, que era Saulo, antes de ter a presença do Espírito Santo de Deus através de Cristo, amém? De mudar a rota, porque ele achava que ele estava fazendo as coisas para Deus. Então, o evangelho largo, o evangelho de, hoje você vai ter a tua vitória, é necessário, faz parte, querido, mas nós estamos vivendo numa geração, nós estamos vivendo num tempo em que você e eu precisamos ser confrontados todos os dias da nossa vida. Em todo momento, você vai precisar de uma correção. Eu vou precisar de uma correção, porque a nossa alma é tendenciosa a ficar escutando aquilo que nos afaga. Ai, vem cá, Jesus te ama, Deus tem uma vida próspera para você, você vai ter seu carro, claro, você vai ter o seu carro, você vai ter sua casa, você vai ter o seu casamento, você vai ter tudo que Deus prometeu para você. Quando você estiver preparado para receber e tiver caráter de Cristo dentro de você. Caso contrário, Deus não vai te dar, porque Ele te ama. E Ele não quer que você se perca. Porque Ele não quer que nenhum filho dele se perca. Porque Ele não quer que nenhum filho dele, depois que receber um monte de bênção, vá parar no inferno. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que recebem a bênção, largam a presença e vai queimar no fogo do inferno. Então, se Deus está vendo que Ele pode te perder, Ele não vai te dar aquilo que é teu, porque ainda não é tempo. Porque Ele prefere a tua alma, Ele prefere o teu coração. E aí eu te faço uma pergunta, o que você prefere? A tua bênção ou maldição? Você prefere a presença do Deus vivo de Israel, mesmo que Ele está ali te forjando, te alinhando, ou você quer só as suas bênçãos? Porque se você quiser só as suas bênçãos, existe a vontade permissiva de Deus, Ele vai te dar. Só que você também vai arcar com as consequências. É simples. Tudo é consequência. Nós não gostamos de ser tratados, nós não gostamos de ser confrontados. A gente é muito bom. Ai, mas eu sou assim porque o meu marido é assado. Ai, mas eu sou assim porque a minha mulher é assada. Tá, eu sou assim porque eu não tenho vergonha na minha cara e eu pequei. Gente, a gente tem que ser realista. Porque muitas vezes o pecado, a gente não peca porque, eu pequei. Existem pecados que são inconscientes. Agora, existem pecados que peca porque quer, porque sabe que é pecado e a pessoa vai lá e peca. Sabe que é errado, mas agrada a carne. Um exemplo disso é traição, queridos. A pessoa é casada, a pessoa é casado. A pessoa sabe que é errado. Ai, mas eu não controlei os meus desejos e os meus impulsos. Meu Senhor Jesus.
Se a gente não é capaz de controlar os nossos desejos e os nossos impulsos, misericórdia, Senhor. Eu costumo dar esse exemplo. Eu falo, a gente não é animal. Nós não somos animais irracionais. Se você não consegue controlar os seus desejos e impulsos sexuais, você precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Porque quem não consegue controlar os seus impulsos sexuais precisa de ajuda. Porque todos nós, filho, você está batendo aqui, todos nós conseguimos controlar os nossos desejos. Se você não consegue controlar os seus desejos, você precisa de ajuda médica, você precisa de ajuda espiritual, porque tem alguma coisa muito errada com você. Então a gente peca porque a gente quer. A gente precisa parar de ser seres humanos que ficam, se colocar no vitimismo igual Adão. Ai, coitadinho, foi a mulher que me deste. Não, fui eu, porque a ordem quem recebeu fui eu. Eu pequei, eu fui lá, eu desobedeci, porque eu tive vontade de provar do fruto. E ponto final. Assumiu? Assumiu. É um ponto para você positivo. Deus está vendo, ele assumiu o erro, porque deixa eu te falar. Satanás só pode sair da minha vida e da tua vida quando a gente peca, quando a gente assume. Quando a gente pega e fala, Senhor, eu errei. Bem, você está passando aqui, ó. Senhor, eu errei, me perdoa. Eu confesso, eu renuncio. Então você tem que reconhecer, você tem que confessar e você tem que renunciar. Se você não confessar e se você não renunciar, Satanás vai reinar na tua vida e na tua casa. Não tem como, querido. Para Satanás sair, para Satanás pegar as bagagens dele que ele trouxe, a gente tem que reconhecer, Senhor, eu fui falho, eu errei. Eu fui aqui, Senhor, um homem e uma mulher que se deixou levar pelas vontades carnais. Eu me arrependo pelo ato que eu tive e eu renuncio a essa prática. Pronto, Satanás agora tem que pegar as coisas dele e falar, opa, eu tenho que bater em retirada. É assim que funciona no mundo espiritual. Quando a gente vai fazer processo de libertação, quando a gente vai ministrar cura nas pessoas e libertação, se a gente pergunta, você se arrepende do ato que você fez? E a pessoa falar, não, eu não posso dar continuidade na libertação. Não pode. Porque, sabe por quê? Porque ele vai ter legalidade. Ele vai ter legalidade ali. E aí o que acontece? Eu posso até expulsar. Só que depois o que acontece? Por falta de arrependimento, por falta dele renunciar, sabe o que acontece? Aquele espírito que saiu, ele sai e volta com mais 7. É por isso que eu não saio fazendo mais libertação aqui. É por isso que eu não saio mais ministrando um monte de libertação para todo mundo. Porque as pessoas, às vezes, elas não renunciam. Elas só querem sair daquele peso. Elas só querem que tira aquele fardo pesado. Ai, tira porque eu estou debaixo de uma opressão. Quando as coisas acontecem que se transborda, aí lembra que tem Deus, e aí vai, ai não, ora por mim porque eu quero ser liberta, que não sei o quê. Tá. Aí você pergunta, você renuncia? A pessoa não. Não renuncio. Não me arrependo. Tem que renunciar, tem que reconhecer. Tem que reconhecer que foi porque você quis. A gente precisa parar de banalizar o pecado, povo. A gente precisa parar de colocar na conta dos outros algo que é nossa conta. Isso faz parte de passar pela forja. Isso faz parte de entrar dentro da fornalha do Senhor. Isso faz parte de ser selado com o Espírito Santo. Nós precisamos reconhecer a culpa que é nossa. Nós precisamos. Para de colocar na conta do vizinho algo que é tua conta. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Tem um homem casado saltando de gracinha com um jovem da igreja. Eu acho um canalha. Gente, isso, né, que de homem casado dando gracinha com as novinhas da igreja. Gente, desculpa. Mas se tá todo mundo sabendo, por que ninguém chegou e colocou e confrontou? Sabe o que a palavra diz em Apocalipse? Apocalipse 2 diz que a igreja de Tiatira tolera Jezabel.
Sabe por que a grande maioria das igrejas está do jeito que está hoje? Porque tolera o pecado dentro da igreja. Porque vê o que está errado, mas não se posiciona para corrigir. Porque vê que o irmãozinho está fazendo errado, mas não vai lá e fala. O pastor não confronta. Por quê? Porque eu preciso do dízimo do irmão. Ai, porque eu quero ficar bem na fita. Ai, mas eu não sou pastor, mas você faz parte do corpo. Você é membro. Você faz parte da noiva. Então, a responsabilidade somente, não, às vezes, não é somente do pastor e da pastora. É de todos. A responsabilidade de ter uma noiva, um corpo sadio, a responsabilidade de ter um corpo, amém? Que vai fazer com que a noiva seja ornada, sem mácula, não é somente do pastor, não é somente do líder, é de todos os membros. Então, se eu ver que o meu irmão está fazendo algo errado, é responsabilidade minha chegar lá e falar, querido, você está tendo um comportamento que não é condizente com a palavra. Porque eu quero que o outro irmão, quando eu tiver também um comportamento que não é condizente com a palavra, venha e me fale, porque às vezes eu estou cega espiritualmente. Só que a gente terceiriza tudo. Nós terceirizamos tudo. E aí a gente fica esperando Jesus voltar, cantando todo domingo, Maranata, hora vem Senhor Jesus, mas deixando a responsabilidade sempre toda nas costas de um só, daqueles que são os líderes da igreja. Só que entenda algo, a igreja sou eu e a igreja é você, querido. Deus só vai liberar Jesus, porque nem ele sabe, nem o Messias sabe o dia que ele vai vir, a não ser o Pai. A não ser o Pai. Nem Jesus sabe o dia da volta dele, a não ser o Pai que está no céu. Então não adianta nada a gente ficar clamando, Maranata, hora vem Jesus. Nossa, Jesus vai voltar. Meu Deus, quando que Jesus vem? Jesus só vai voltar quando a igreja estiver sem mácula, unida. Quando eu e você nos posicionarmos como homens e como mulheres de Deus, e a gente parar de tolerar Jezabel dentro das igrejas, porque esse comportamento que a irmã disse é de Jezabel. É de Jezabel. Está cultuando a Baal. Só que eu não confronto, eu não vou confrontar porque eu não sou líder, eu não vou confrontar porque eu não sou pastor, eu não vou confrontar porque eu não tenho nada a ver com isso. Não, você tem a ver com isso. Porque é um espírito demoníaco. E a gente precisa entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então você não está confrontando o seu irmão, você está confrontando esse sistema das trevas que está atuando através do seu irmão. Só que hoje muitas pessoas elas têm medo, os pastores não sabem lidar, os pastores toleram. Os membros, não tem nada, não tem nada a ver com isso. Só que deixa eu te falar algo, querido, isso é muito sério. E eu louvo a Deus porque a irmã colocou isso e isso daqui está indo de encontro, queridos. Só que deixa eu te falar, a sua luta não é contra carne nem sangue. Esse mesmo espírito que está sobre a vida deste irmão e de todos os outros que fazem tantas coisas erradas, se você não vigiar, se você não fechar as portas, se você não se permitir ser selado com sangue, ser passado no fogo do cordeiro, pode vir sobre a minha vida e sobre a tua vida se a gente não estiver com as nossas vigilantes e atentos, com as nossas brechas fechadas. Vocês conseguem entender o quão importante é confrontar o sistema das trevas? Independentemente de você ter cargo de autoridade ou não. Eu não estou falando para você fazer guerra contra Jezabel a nível de igreja. Não é isso. Mas se você está vendo que existe algo dentro da tua igreja, um exemplo clássico, não vamos falar, fofoca. Fofoca. Terminou o culto, todo mundo vai lá para a cantina, para as igrejas que tem cantina, e às vezes a pessoa não vai só para comer. A pessoa sai falando mal do louvor, sai falando mal da irmã, sai falando mal da ministração, sai falando mal do banheiro, sei lá, fala mal. A pessoa tem esse espírito de fofoca. É responsabilidade tua cortar o mal pela raiz. Porque quando vir a fofoca, você pega e fala assim, querido, não é legal isso que você está fazendo, não quero saber. A pessoa vai ficar tão constrangida que ela vai falar misericórdia, pelo menos deveria. Nossa, não, tá certo.
Ai, nossa, você viu fulano? Eu não vi ciclano, porque eu estava tão focado na palavra que eu nem prestei atenção. Ai, vamos orar por ela. Ai, você viu o que aconteceu na vida da fulana? Não, eu não vi, mas o que a gente deveria fazer é orar por ela. Vamos nos unir em oração para que essa irmã seja liberta disso. É isso. Isso é ser corpo, queridos. Isso é você não sentar na roda dos escarnecedores. Então, tá vendo coisa errada? Não seja coparticipante, seja aquele que vai trazer ponto de discernimento, que vai trazer separação entre o bem e o mal. Seja a boca de Deus. Deus não quer saber se você foi ungido pastor, presbítero, apóstolo, diácono, a quarta pessoa da Trindade. Ele quer que você seja coparticipante a mostrar a verdade, a revelar a essência de Cristo. É isso que Deus quer. Então a gente precisa nos unir, queridos, independente de placa de igreja, independente de denominação, nos unir para destronar esse sistema das trevas, esse sistema que se chama Jezabel, essa tríade demoníaca que existe tantos outros por detrás. Mas o que tem assolado a igreja brasileira, o que tem assolado esta nação, é essa encardida, essa Jezabel do inferno. E quando o Senhor diz, vocês toleram Jezabel, é exatamente isso, são nas pequenas coisas. São nas pequenas coisas. A gente terceiriza muito. Ai, mas é o outro que está fazendo. Mas se você não confronta o outro, querido, se você não é boca de Deus no outro, você não está carregando Cristo. Meu Deus, irmã, por quê? Porque Cristo confrontava o outro. Porque Cristo ia lá e ele falava a verdade. Porque a gente tem que entender que aquilo ali não é pessoas que estão fazendo, são espíritos demoníacos por trás daquelas pessoas. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades nas regiões celestiais. Lucas 10 nos diz que o Senhor nos deu autoridade para pisarmos cabeças de escorpiões e serpentes. E João diz que o reino de Deus é tomado de força, e que se usam de força se apoderam dele. Quando essa palavra diz que os que usam de força se apoderam dele, não está falando no campo físico, está falando no mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. Amém. Gente, a gente tem que saber colocar ponto final nas fofocas. A fofoca chegou, parou, morreu. E ser boca de Deus na vida do outro. Quando a gente faz isso, queridos, de cada um fazer a sua parte dentro do reino, de cada um fazer a sua parte dentro da congregação, a gente alivia o fardo daqueles que estão à frente, sabia? É por isso que está cheio de pastor, de líder, tudo doente. Está cheio de líder doente, está cheio de líder exausto, está cheio de gente abandonando o ministério. Por quê? Porque as ovelhas acham que somente o pastor tem a responsabilidade de cuidar do corpo. E não é verdade. Em nenhum momento da palavra você vai ver isso. Até porque nós somos a noiva. Nós somos a igreja. Nós fazemos parte do corpo. Então Deus conta comigo e Deus conta com você. Amém? Vamos orar? Para não se estender muito, que hoje eu já comecei mais tarde, né? Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais este devocional. Pai, eu peço que pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, o Senhor venha agora com o teu doce amigo Espírito Santo. Doce amigo Espírito Santo, venha sobre as nossas vidas nesta manhã, Adonai. Vem, Senhor, em nome de Jesus e nos forja, nos molda. Pai, em nome de Jesus, alinha, Senhor, as nossas veredas. Que os nossos pés, Senhor, em nome de Jesus Cristo, venham ser direcionados, Adonai. Em nome de Jesus, nos caminhos que o Senhor quer que nós venhamos percorrer. Pai, aqueles que estão cansados, abatidos, sobrecarregados, que eles recebam renovo, que eles recebam esperança, que eles recebam, Senhor, em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento e a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que o Senhor está passando, Pai, com eles pela forja, de que o Senhor está passando com eles, ó Pai, sendo forjados, moldados na mão do oleiro.
Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente venha a ser transformada, Pai. Que nós verdadeiramente venhamos ter uma metanoia. Uma mente, Senhor, ao ponto, Pai, de se tornar a mente de Cristo, porque é isso que a tua palavra fala, que nós devemos buscar a mente de Cristo. Que nós venhamos ter a mente de Cristo. Uma mente, Pai, que não está mais calcificada pelo pecado, mas uma mente que foi restaurada. Uma mente, Senhor, que foi alinhada. Uma mente que foi ajustada. Que foi, Pai, forjada pelo fogo do Espírito. Pai, que nós não venhamos mais buscar a tua presença por aquilo que o Senhor possa nos dar, mas por aquilo que o Senhor é. Porque o Senhor é o nosso Abba, Pai. O Senhor nos fez como a sua imagem e semelhança. Que nós venhamos, Senhor, nos permitir. Porque é somente assim que o Senhor pode fazer. Que nós venhamos nos permitir ser forjados, moldados, tratados, alinhados. Pai, que o nosso coração esteja receptível à tua voz. Que o nosso coração esteja receptível, Senhor, àquilo que o Senhor tem para fazer, Pai, que é necessário fazer. Não aquilo que nós apenas queremos, mas aquilo que o Senhor, dos mais altos céus, está vendo que é necessário fazer. Porque às vezes nós nos escondemos, ó Pai, de nós mesmos. E nós tentamos nos esconder de Ti, Senhor. Mas a Tua palavra diz em Salmo 139, do qual o salmista diz que em todos os lugares os Teus olhos estão. Em todos os lugares os Teus olhos estão. É impossível fugir da presença do Senhor. Muitas vezes nós tentamos fugir da Tua presença, Pai. Muitas vezes nós tentamos fugir de nós mesmos, Senhor. Mas eu declaro que hoje, este período de busca, de fuga, se torna um período de busca inconstante. Em nome de Jesus, de busca constante, na verdade, de busca constante pelo Senhor, pela Tua presença, pela Tua glória, pelo Teu fogo que consome. Porque eu sei, Pai, que toda raiz de pecado vai ser, Pai, em nome de Jesus, consumida. Toda raiz de iniquidade vai ser destronada, em nome de Jesus. E nós vamos ser forjados, Pai. Nós vamos ser, Pai, provados para ser aprovados pelo Senhor. Nós vamos ser provados para ser aprovados pelo Senhor. Porque isso faz parte, Pai, do processo do amadurecimento, Senhor, dos Teus filhos sobre a face da terra. Para que quando chegar o grande dia, nós venhamos, Senhor, estar nas dimensões espirituais, nas regiões celestiais com o Senhor, e nós possamos ouvir: vem e se assenta, participa das bodas do Cordeiro conosco. É o que eu oro, Senhor, e declaro sobre a minha vida e sobre a vida de cada homem e cada mulher nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, que eles tenham um final de semana abençoado. Que eles tenham um final de semana cheio da Tua presença, cheio do Teu toque, cheio do Teu agir. Em nome de Jesus, eleva-nos a um novo nível, Senhor, de maturidade. Leva-nos, Senhor, a chegarmos à estatura de varão perfeito, provado e aprovado pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração e toda exaltação seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Que vocês tenham um final de semana abençoado, um final de semana cheio da presença do Senhor. Que o doce amigo Espírito Santo possa continuar falando com você, assim como eu sei que ele vai continuar falando comigo. Amém? E na segunda-feira nós estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir e nos conceder a permissão. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Tenha um final de semana cheio da presença do Pai. Eu vou ver se eu coloco entre hoje, eu acho que eu consigo hoje, mas eu vou ver se eu coloco entre hoje e amanhã a pauta de renúncia, amém, desse mês, porque ontem às 18 horas nós entramos no mês de Kislev, então mudou o calendário bíblico, então o principado que está atuando mudou. Então eu vou colocar a pauta de renúncia, tá, para que vocês possam orar lá no grupo. Então, vocês orem e façam a renúncia, amém, das influências demoníacas que são liberadas sobre nós neste mês. E aí eu vejo também se eu consigo colocar um pouco falando sobre o mês de Kislev, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Se eu não conseguir, vocês me perdoem, mas é porque meu filho não tem aula, e aí ele quer brincar, quer que eu leve no parque, então, e meu marido foi trabalhar. Então, se eu não conseguir hoje, mas até domingo eu mando, amém? Que Deus abençoe todos vocês e até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até mais, povo de Deus.